queridos alunos. Nós vamos fazer esse videozinho breve para a gente colocar em dia a parte da aula ao vivo de hoje que não deu tempo, né? Eu esqueci de gravar, tá bom? Então nós vamos gravar nesse trecho os 4 primeiros slides da nossa aula de hoje. Nós vamos falar a respeito do Manifesto do Partido Comunista, né? Do Karl Marx, que é o que nós estamos trabalhando. A obra foi escrita por Karl Marx e Friedrich Engels, uma obra importante que apresentou então, né, o comunismo, pelo menos na visão marxista, né, para toda a sociedade, para o mundo. Aqui eu quero mais uma vez fazer aquela menção, né, de que o comunismo do Stalin implantado lá na Rússia, né, não é o comunismo marxista, tá? Não tem nada a ver. Lá aconteceu um movimento, né, um governo autoritário que matou milhares de pessoas, assim como fez o fascismo, o nazismo. É uma ditadura, né, e não é isso que o Marx vislumbrou e muito menos escreveu nesse livro, né? Nós precisamos fazer justiça com o Karl Marx para que a gente não saia por aí condenando Marx, porque não foi aquele do Stalin que ele vislumbrou e muito menos escreveu, tá? Então, retomamos o início da nossa aula de hoje. A burguesia, a própria burguesia moderna, né, é produto de um longo processo de desenvolvimento, né, de uma série de revoluções nos modos de produção e da troca. O Marx, com esse trecho, ele está aqui dizendo que a burguesia só chegou onde chegou, gente, usando exatamente da via da revolução, né? A burguesia também foi revolucionária. A burguesia só conquistou o poder através das várias revoluções burguesas realizadas, Revolução Gloriosa, Francesa, Americana, a Revolução Industrial. Todas essas revoluções patrocinadas pela burguesia foram feitas mediante violência, arma de fogo, sangue derramado, né? A burguesia não foi nem um pouquinho educada e muito menos democrática, né? A burguesia usou da violência, sim, usou da arma de fogo, sim, usou do poder econômico que ela tinha e convenceu a burguesia, né, a baixa burguesia, a tomar as ruas e fazer a revolução por ela. Depois que ela tomou o poder, né, por exemplo, na França, quando ela toma a Bastilha, e ela então conquista o poder, na verdade ela dá uma banana literalmente para a baixa burguesia, e a alta burguesia toma poder, instaura uma monarquia constitucionalista, com ela, né, um modelo liberal de governo que mais tarde vai se tornar nesse capitalismo neoliberal que nós temos até hoje, né, nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Então, nesse trecho, o Marx está dizendo, olha, a burguesia também usou da revolução. A burguesia moderna é fruto dessa revolução, né? E é isso que ele está dizendo. Então, quer dizer, o que nós estamos propondo nesse livro não é nada de irregular. O que nós estamos propondo nesse livro não é motivo para a burguesia ficar condenando, falando que nós somos violentos, que nós queremos matar, que nós vamos fazer maldade. Não, na verdade a burguesia fez isso primeiro do que nós. A única coisa que nós queremos é que o proletariado possa tomar o poder e assim distribuir equitativamente os meios de produção, né, para que as pessoas possam ter uma vida mais digna, né? Esse era o principal interesse do comunismo marxista, né? No segundo item ele está dizendo, o poder político do Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa. Aqui ele está fazendo uma denúncia, gente, que nos dias atuais ainda é visível, né? Ele está dizendo que o poder político nada mais é do que um escritório para ficar agenciando aquilo que a burguesia quer, aquilo que a burguesia manda, aquilo que é o interesse da burguesia. Então, uma vez que a burguesia está por detrás, né, da infraestrutura, né, vamos lembrar aqui o conceito, infraestrutura é a base, a superestrutura representada aqui pelo meu cabo de pincel, né, amarelinha. A superestrutura é a parte visível, onde estão as relações, né, onde nós temos as relações sociais. A infraestrutura como base é exatamente o setor produtivo, o setor econômico, né? É onde está enraizado todo o poder burguês, é onde está o dinheiro.
São as agências bancárias, é o setor produtivo, as indústrias, as multinacionais, o capital transnacional, as usinas, as empreiteiras, ou seja, tudo que é dinheiro no mundo está concentrado na infraestrutura. O Karl Marx, então, já no século XIX, está dizendo para nós que a infraestrutura como base é quem coordena tudo que acontece na super. A política está na super, o poder judiciário está na super, a educação, a igreja, a ideologia, a propaganda, está tudo na superestrutura. Mas é a infra que coordena tudo que acontece na superestrutura. Portanto, quem é eleito no sistema político é eleito com dinheiro da burguesia, é eleito com dinheiro da infraestrutura. A infraestrutura compra a mídia, a infraestrutura manda fazer a propaganda, a infraestrutura direciona as movimentações de rua, direcionando como se fosse coisa espontânea do povo, quando na verdade é a burguesia que está por detrás, é o setor industrial que está por detrás. Todas as manifestações que nós tivemos no Brasil de 2013 para cá, que culminaram, né, no impeachment da ex-presidenta Dilma e na eleição do Jair Bolsonaro. Quem que estava por detrás? O setor econômico, era a mídia, era a Fiesp, né? O poder produtivo, a Globo e outros canais de televisão que fizeram toda essa campanha. Então, quer dizer, é isso que o Marx está dizendo, né? Ele está dizendo que por detrás do poder econômico está a mídia, está o dinheiro, está a burguesia, e é ela quem manda, é ela que financia a campanha. Uma vez que o político é eleito, ele agora tem que atender aquela que patrocinou, ele tem que atender aquela que botou dinheiro para que ele fosse eleito e tivesse no poder. Então, em geral, as leis que são elaboradas e aprovadas são leis que garantem os benefícios da burguesia. Reforma trabalhista, lei de terceirização, a reforma da Previdência, a MP 936, agora vigente durante a pandemia, tudo isso está tirando direito da classe trabalhadora. Está sucateando ainda mais a classe média, né? Está impondo lucros para uma fatia que já tinha dinheiro e poder econômico e tirando das camadas mais populares, das camadas mais baixas. É isso que o Marx está dizendo aqui. Lá no século XIX ele já estava dizendo. O poder político do Estado moderno é nada mais do que um comitê para administrar os negócios da burguesia, para aprovar lei que atenda a burguesia, para garantir leis que beneficiem a burguesia, né? Benefícios, mecanismos, juros, tudo que nós temos circulando no mercado financeiro, na questão educacional, política, a igreja que se associou ao poder burguês, nós sabemos muito bem disso, né? A igreja protestante ajudou a burguesia a dar um golpe na igreja católica durante a modernidade, né? Então, quer dizer, toda essa fatia de poder, gente, está na mão da burguesia. E é isso que o Marx está dizendo. Que o poder político do Estado moderno nada mais é do que um escritório para ficar atendendo, para ficar agenciando aquilo que é o interesse da burguesia, certo? É isso que ele está denunciando. A burguesia, então, desempenhou na história um papel extremamente revolucionário. Eu já disse, ela pegou em arma, ela matou, ela botou arma nas mãos da baixa burguesia, ela subsidiou a baixa burguesia, fomentando nela que ela estava sendo explorada, né? A alta burguesia fez isso. Sobretudo os jacobinos, que eram os mais radicais, foram os primeiros a serem convencidos de que tinha que pegar arma e ir para a rua, de que tinha que partir para cima, tinha que partir para cima do primeiro e segundo estado, que era o clero e a aristocracia, a nobreza, tirar deles o poder, né? Porque na Revolução Francesa, primeiro e segundo estado tinha maioria e, portanto, votava, cobrava impostos pesados, enquanto que o terceiro estado, formado pela burguesia, não conseguia eleger candidatos porque não tinha maioria, né? E era aquela que mais pagava impostos, era aquela que mais tinha o poder econômico, né? A burguesia no século XVIII já era a classe mais rica de toda a Europa, né? Mas não conseguia reverter a situação política, por quê? Porque a nobreza associada com o clero estava lá na crista, né? Estava lá na nata, em cima do topo, mandando e desmandando de acordo com o bel prazer do primeiro e segundo estado. Então a média burguesia, a alta convenceu a média e a baixa burguesia a ir para a rua. Botou arma na mão deles, subsidiou, financiou, e aí eles foram para a rua. Então aqui o Marx está dizendo nessa página 68 do manifesto, ele está dizendo que a burguesia desempenhou na história um papel extremamente revolucionário.
Onde quer que tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Ele afogou a Igreja Católica nas águas gélidas, né, do cálculo egoísta, os sagrados frêmitos, né, da exaltação religiosa. Ele a liquidou toda. A burguesia passou a manta em todo mundo e chegou no poder. Chegou no poder, implantou um capitalismo, depois reverteu para o capitalismo financeiro e mais adiante, lá em 1990, reverteu para o neoliberalismo globalizado. E aí ela nunca mais saiu do poder, né? Então, a burguesia foi revolucionária, ela conquistou o poder através da revolução. Em nenhum momento ela poupou, não, ela foi para cima daquilo que ela queria. Ela conquistou através da força, da violência, do sangue derramado, armando as pessoas. Mas hoje ela fala que esse tipo de revolução é crime, né? Hoje ela quer apaziguar e falar para todo mundo, olha, cuidado, cuidado, porque para ela, ela chegou ao poder exatamente fazendo isso. É isso que o Marx está denunciando. E é esse senso crítico que a gente precisa perceber, né? E aí, por fim, a burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente. Então, o tempo todo ela está revolucionando. Ela revolucionando fabricando fake news. Ela revoluciona comprando a mídia. Ela revoluciona patrocinando movimentação social. Quando ela vê que um governo está destoando daquele que é o interesse dela, ela vai lá subsidiar através da mídia uma propaganda e ela vai colocando pilha, até as pessoas irem para a rua de acordo com o interesse dela, né? Ela ganha porque ela manipula o tempo todo. Ela ganha porque ela manipula a educação, ela manipula a mídia, ela manipula a propaganda, ela leva as pessoas a consumirem os produtos. Então, esse capitalismo globalizado, que é o que a gente vive no neoliberalismo, gente, ele mudou totalmente os nossos hábitos. Então, ela tá revolucionando continuamente. Ela nunca deixou de revolucionar. Se ela dormir, se ela descansar, ela perde espaço. Então, o tempo todo ela está revolucionando. Ela retoma o capitalismo e passa ali um batom, um rouge, um Photoshop, e esse capitalismo vem com uma nova cara. E as pessoas acreditam que esse capitalismo é novo, mas ele continua explorando, ele continua alimentando a burguesia de poder econômico. Continuamos votando em pessoas que estão atendendo os preceitos dessa burguesia, tirando o direito da classe média, da classe operária, reproduzindo leis que garantem a permanência no poder dessa burguesia. É isso que o Karl Marx está falando. Eu só estou traduzindo para os dias atuais, né? Então, ela continuamente movimenta esses instrumentos de produção, as relações de produção também estão nas mãos dessa burguesia, portanto, todo o conjunto das relações sociais estão controlados pela burguesia. As relações sociais estão na superestrutura. A infraestrutura é onde está o poder econômico. É onde está o poder econômico da burguesia. É de lá da infra que parte todo o controle que tem na super. O Marx já ensinou isso pra gente lá no livro dele, no Capital, que nós terminamos o capítulo. E agora nós estamos vendo o manifesto do Partido Comunista, né? Então, olha, a necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele, impulsiona essa burguesia para todo o globo terrestre. O que é que o Marx está dizendo aqui? Ele chamou isso de mundialização do capital. Hoje, vocês já aprenderam comigo que essa mundialização nada mais é do que a globalização. Então, aqui ele está dizendo da globalização. A expansão de mercado, o domínio de mercado, interligar economias para que uma fique dependente da outra. Tudo isso é um neoliberalismo globalizado, né? E esse efeito, né, de domínio, de interligação, de mercados que são ampliados, uma tecnologia que é produzida na Inglaterra, a matéria-prima que é buscada nos Estados Unidos, a montagem do tênis lá no Camboja, no Vietnã, tudo isso atende aos preceitos dessa expansão de mercado, né? Porque preciso lucrar. E aí você precisa buscar lugares em que a mão de obra é mais barata, em que a flexibilização das leis do trabalho permite que haja uma exploração sem que seja cobrado depois na Justiça do Trabalho. Então, todo esse mecanismo, todo esse aparato de flexibilização de leis, de privatização, de abertura para o mercado, de queda de barreiras alfandegárias, todo esse mecanismo, gente, construídos no mundo a partir do Consenso de Washington, né? Em 88, no Consenso de Washington, que é o neoliberalismo globalizado, a gente vê que está traduzido nisso
que o Marx escreveu lá no Manifesto do Partido Comunista no século XIX. Para ver a inteligência que o Marx tem, né, como ele conseguiu vislumbrar o que a gente ainda continua vivendo hoje, né? Então, essa necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos vai botar a burguesia a renovar, a transformar, a modificar, a revolucionar o tempo todo para manter no poder, para conquistar cada vez mercados, ampliar seus lucros e acontecer aí uma manutenção do seu poder, tá certo? E para encerrar, então, eu gostaria de agradecer vocês. O restante da aula está no link da aula ao vivo, que eu vou postar junto com essa. Eu agradeço a presença, peço desculpa por essa parte não ter sido gravada e vejo vocês na próxima semana, tá bom? Um prazer sempre estar com vocês, tá? Tudo de bom.